Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Se nós não abrirmos um momento do nosso dia para Deus, nós vamos nos secularizar. Então, tenhamos sempre um espaço da nossa agenda para ouvir Deus. Liturgia de 16 de novembro de 2021, terça-feira, da 33ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração, temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Meus pensamentos são de paz e não de aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis, e hei de escutar-vos, e vos trarei de vosso cativeiro, de onde estiverdes. Jeremias 29, versículos 11 e 14. Oração do dia. Senhor nosso Deus, fazei que nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do segundo livro dos Macabeus, capítulo 6, versículos do 18 ao 31. Eleazar era um dos principais doutores da lei, homem de idade avançada e de venerável aparência. Quiseram obrigá-lo a comer carne de porco, abrindo à força sua boca. Mas ele, preferindo morrer gloriosamente a viver desonrado, caminhou espontaneamente para a tortura da roda, depois de ter cuspido o que lhe haviam posto na boca. Assim deveriam proceder os que têm a coragem de recusar aquilo que nem para salvar a vida é lícito comer. Os encarregados desse ímpio banquete ritual, que conheciam Eleazar desde muito tempo, chamaram-no à parte e insistiram para que mandasse trazer carnes cujo uso lhes era permitido e que ele mesmo tivesse preparado. Apenas fingisse comer carnes provenientes do sacrifício conforme o rei ordenara. Agindo assim, evitaria a morte, aproveitando esta oportunidade que lhe davam em consideração a velha amizade. Mas ele tomou uma nobre resolução digna de sua idade, digna do prestígio de sua velhice, dos seus cabelos embranquecidos com honra e da vida sem mancha que levara desde a infância. Uma resolução digna, sobretudo, da santa legislação instituída pelo próprio Deus. Respondeu coerentemente, dizendo que o mandassem logo para a mansão dos mortos. E acrescentou: usar desse fingimento seria indigno na nossa idade. Muitos jovens ficariam convencidos de que Eleazar, aos 90 anos, adotou as normas de vida dos estrangeiros. Seriam enganados por mim por causa do fingimento que eu usaria para salvar um breve resto de vida. De minha parte, eu atrairia sobre minha velhice a vergonha e a desonra. E ainda que escapasse por um momento ao castigo dos homens, eu não poderia, nem vivo nem morto, fugir das mãos do Todo-Poderoso. Se pelo contrário eu agora renunciar corajosamente a esta vida, vou mostrar-me digno de minha velhice, e deixarei aos jovens o nobre exemplo de como se deve morrer, com entusiasmo e generosidade, pelas veneráveis e santas leis. Ditas estas palavras, caminhou logo para o suplício. Os que o conduziam transformaram em brutalidade a benevolência manifestada pouco antes e consideraram loucas as palavras que ele acabara de dizer. Eleazar, porém, estando para morrer sob os golpes, disse ainda entre os gemidos: o Senhor, em sua santa sabedoria, vê muito bem que eu,
podendo escapar da morte, suporto em meu corpo as dores cruéis, provocadas pelos açoites, mas em minha alma suporto-as com alegria, por causa do temor que lhe tenho. Assim, Eleazar partiu desta vida. Com sua morte deixou um exemplo de coragem e um modelo inesquecível de virtude, não só para os jovens, mas também para toda a nação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, um mártir. Morreu, mas não deixou de cumprir a aliança com Deus, as leis de Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial, Salmo 3º, versículos do 2º ao 3º, 4º ao 5º, 6º ao 7º, refrão 6b. É o Senhor quem me sustenta e me protege. Repitamos, é o Senhor quem me sustenta e me protege. São numerosos, ó Senhor, os que me atacam. Quanta gente se levanta contra mim. Muitos dizem, comentando a meu respeito, ele não acha salvação junto de Deus. É o Senhor quem me sustenta e me protege. Mas sois vós o meu escudo protetor, a minha glória, que levanta a minha cabeça. Quando eu chamei em alta voz pelo Senhor, do Monte Santo ele me ouviu e respondeu. É o Senhor quem me sustenta e me protege. Eu me deito e adormeço bem tranquilo, acordo em paz, pois o Senhor é meu sustento. Não terei medo de milhares que me cerquem e furiosos se levantem contra mim. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. É o Senhor quem me sustenta e me protege. Repitamos, é o Senhor quem me sustenta e me protege. Aclamação ao Santo Evangelho com o texto da primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 10. Aleluia, 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 aleluia. Por amor Deus enviou-nos seu Filho como vítima por nossas transgressões. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 19, versículos do 1º ao 10º. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão. Vejamos se temos
mais de uma reflexão, porque quanto mais reflexão, melhor. Assim nós vamos saber discernir aquela que mais nos influencia. A primeira nós temos aqui do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Solene afirmação de Jesus, não compreendida por todos os que criticavam o Mestre por hospedar-se na casa do rico Zaqueu. Sem conhecer Jesus, Zaqueu se coloca na dinâmica de quem quer vê-lo. Deixa cair a barreira da etiqueta. Não ficava bem a um chefe de fiscais subir na árvore, feito criança curiosa. Ele não se importa tampouco com o preconceito alheio sobre sua profissão. Os publicanos eram mal vistos. Jesus, Senhor, de excelente presença de espírito, entabula rápida conversa com Zaqueu, em cuja casa se propõe a ficar. É o tempo do diálogo descontraído e sincero, do arrependimento pelos roubos cometidos. É a ocasião para Zaqueu assumir, com gestos concretos, novo projeto de vida. Livre e alegre, abre-se a justiça e a fraternidade. Deixa eu ver se temos mais reflexão. Quanto mais, melhor, né? Vocês são assim? Eu gosto de ver várias reflexões sobre uma mesma leitura, porque aí eu tiro a minha própria reflexão, né? A gente tem que saber discernir. Tem muita coisa que eu ouço e entra no ouvido e sai pelo outro, porque aquilo não serve para mim, ou pela minha formação, eu acho que aquilo não é o ideal. Temos agora aqui, olha, a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, e-mail santini@novaalianca.com.br. Restituir o quádruplo. Em pleno banquete, cercado de gente conhecida, Zaqueu se toca com a presença de Jesus em sua casa e manifesta publicamente a decisão de restituir os valores que arrecadara em excesso de modo fraudulento. Estamos diante de um caso de reparação. Quando nós nos confessamos e recebemos uma penitência a ser cumprida, o sentido profundo dessa prática é exatamente a reparação do mal causado por nossos pecados. Arrependidos de nossos vícios e crimes, pedimos e recebemos o perdão de Deus, mas ainda estamos obrigados a reparar o mal que cometemos. Assim nos ensina o Catecismo da Igreja Católica no número 2487, parágrafo 2487. Toda falta cometida contra a justiça e a verdade impõe o dever de reparação, mesmo que seu autor tenha sido perdoado. Quando se torna impossível reparar um erro publicamente, deve-se fazê-lo em segredo. Se aquele que sofreu o prejuízo não pode ser diretamente indenizado, deve-se dar-lhe satisfação moralmente em nome da caridade. Esse dever de reparação se refere também às faltas cometidas contra a reputação de outrem. Essa reparação moral, e às vezes material, será avaliada na proporção do dano causado e obriga em consciência. O gesto de reparação é a prova cabal de um coração contrito e arrependido. Tanto que Jesus não consegue evitar o comentário final. Hoje a salvação entrou nesta casa. Quando os órgãos de imprensa começam a lançar lama sobre a reputação de gente inocente, raramente tentam reparar os erros cometidos. A manchete de lama vem na primeira página e o erramos vem no miolo do jornal em letrinhas bem pequenas. Nós não podemos ser assim. Isso é errado. O que se colocou na primeira página, na hora de reparar o erro, tem que ser também na primeira página e com letras garrafais.
Conta-se que uma mulher procurou por Santo Afonso de Ligório para se confessar. Seu pecado de estimação era a calúnia. O santo teria deixado a confissão interrompida, ordenando que a penitente fosse à sua casa, pegasse uma galinha e voltasse até a igreja, depenando a pobrezinha. Já de volta ao confessionário, recebeu a penitência: recolher todas aquelas penas que viera jogando ao longo das ruas. A infeliz disse: mas isto é impossível. O vento já espalhou todas elas. E o santo assim também se pronunciou. O santo disse: assim também, não há como recolher todas as calúnias que você tem feito contra os outros. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Feliz o homem cujo pecado foi absolvido. Salmo 32, versículo 1. Olha que importante, né? Importante mesmo este comentário do Santini. Essa reflexão muito legal. Gostei muito. Tem dia que eu acho mais ou menos, desculpe, Santini, mas eu achei muito boa essa sua reflexão de hoje. Você é muito inteligente, é um senhor que nós temos muito respeito, mas às vezes tem reflexões que nos tocam mais. Esta de hoje me tocou mais, tá bom? Vamos agora então ao santo do dia. É um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, vocês podem usar à vontade, livremente. Imagens, textos, no meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal do YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Foi Jesus quem disse: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então é assim que devemos agir. Santo do dia 16 de novembro, na verdade é uma santa. Santa Gertrudes. Nascida na Saxônia, em 1256, Gertrudes era filha de fervorosos pais cristãos. Aos 5 anos de idade foi entregue ao mosteiro cisterciense de Helfa, onde cresceu adquirindo grande cultura cristã. Possuidora de grande carisma místico, tornou-se religiosa consagrada. Gertrudes revelou-se como uma profunda mística. Sua vida contemplativa era sinal de perseverança para as outras religiosas. Aos 25 anos de idade, teve a primeira das visões que, como ela mesma narrou, transformaram sua vida. Toda sua rica experiência transcreveu e reuniu no livro Mensageiro do Divino Amor, talvez a mais importante obra cristã de teologia mística. A união com Cristo vivo constitui a essência de suas aspirações e de suas experiências místicas. Este amor tão próximo à humanidade de Cristo levou-a a descobrir a devoção ao Sagrado Coração, constituindo-se numa das iniciadoras de seu culto. Mas para ela o coração significa toda pessoa do Verbo feito carne, que o desejo de união leva a atingir no seu coração, onde se encerra toda a virtude da divindade. Mais tarde foi eleita abadesa, cargo que exerceu até o fim de seus dias. Adoeceu e sofreu muitas dores físicas por mais de 10 anos. Faleceu em 1302. Reflexão: a vida contemplativa foi a forma escolhida por Santa Gertrudes para dedicar-se a Deus. Versada em Sagradas Escrituras, devotava a maior parte do seu tempo à oração e à contemplação da paixão de Jesus e da Eucaristia. Foi, sem dúvida, uma das grandes místicas do seu tempo. Oração, rezemos. Ó Senhor, que amaste Santa Gertrudes com amor eterno, para dedicar-se a Deus. Versada em Sagradas Escrituras, devotava a maior parte de seu tempo à oração e à contemplação da paixão de Jesus e da Eucaristia. Foi, sem dúvida, uma das grandes místicas. Perdão, vamos voltar aqui. Oração.
Ó Senhor, que amaste Santa Gertrudes com amor eterno, falando a seu coração, dá-me ouvidos para escutar a tua voz e fé para responder a teu chamado com entrega comparável a essa apaixonada de tua sabedoria eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Gertrudes, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente. Ele proverá. Creia, se for para o seu bem, Deus proverá aquilo que você pede. E Maranatá, do aramaico, dialeto de Jesus, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem os nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, porque somos todos cristãos e irmãos. E o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Um dia ele vai voltar e vai nos julgar. Estejamos preparados. Para isso, arrependamo-nos dos nossos pecados. E assim, no julgamento final, na parousia, iremos para a vida eterna, para o gozo eterno, a felicidade em plenitude, para todo sempre. Shalom! A paz de Deus para você, meu irmão, minha irmã.